Nós estamos, irmãos, no capítulo 3 de Daniel, falando sobre os amigos de Daniel. Capítulo 3, livro Profeta Daniel. Nós observamos na quarta-feira, penúltima quarta-feira, estivemos juntos, de que Sadraque, Mesaque e Abdênego, ou Abidnego, né, eles não eram coadjuvantes. E porque não há na caminhada cristã nem um servo de Deus coadjuvante, ou seja, aquele que fica atrás do que é principal. Então Daniel se destacou, porque Deus tinha um ministério para ele, ele ficou no palácio, ele tinha um chamado de Deus específico para abençoar Nabucodonosor e toda a Babilônia. Mas também Deus tinha um trabalho especial para esses outros homens. Do capítulo 2 ao capítulo 3, nós temos aí um hiato de mais ou menos 20 anos. Então a gente tem assim aquela impressão, se a gente não pegar historicamente, a gente tem a impressão que Nabucodonosor tinha convertido num dia e no outro ele já estava bagunçando, né? Então, mas aqui é mais ou menos isso. Há uma divergênciazinha, mas é mínima entre os historiadores com relação ao tempo decorrido a isso. Agora, eu estou falando de fatos sobre a fé. Nós já pegamos 2 fatos, são 5 que eu quero compartilhar com os irmãos. 2 fatos sobre a fé. O primeiro nós encontramos no verso 16, quando Sadraque, Mesaque e Abdênego, eles não se dobraram diante da imagem, e daquela imagem que Nabucodonosor construiu. Então eles foram denunciados, e Sadraque e Mesaque foram chamados à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele, como rei, imperador, ele não poderia dar chance para ninguém, principalmente para estrangeiros. Eles estavam lá, eram estrangeiros, embora fossem pessoas importantes na corte. Mas ele ficou muito bravo e propôs, assim, não com muita delicadeza, né, uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abdênego. Mas o verso 16 nos mostra que eles não quiseram papo com essa segunda chance. Às vezes, irmãos, nós no primeiro momento dizemos não, mas no segundo momento nós começamos a racionalizar com relação àquilo que dizemos não. E acabamos de dizer, por que não? Né? E quando vai pressionando muito, aí a gente acaba cedendo, né? E a gente tem aquela desculpa assim, Senhor, o Senhor me desculpa, de coração não estou fazendo isso de coração. O Senhor sabe que não é, só da boca para fora. Não funciona assim. Para Sadraque e Mesaque, eles não cederam à pressão de Nabucodonosor. Então, o primeiro fato que nós aprendemos sobre a fé é que nós precisamos de uma fé que não pode ser ameaçada ou intimidada pelo mundo. Nós precisamos de uma fé que não ceda à pressão alguma.
E a gente fica pensando assim, puxa, que utopia. Mas a gente precisa construir isso, irmãos. A gente precisa começar a construir isso. Porque não é todo tempo que nós vamos ter essa tranquilidade. Eu não sei se nós vamos pegar parte disso. Mas a palavra de Deus, ela sinala ou sinaliza que no final dos tempos as coisas não vão ser tão fáceis. Então nós precisamos de construir uma realidade que vai suportar isso lá na frente. Aquela missionária que vem aqui, a Mari, eu admiro muito, irmãos, de verdade. A Mari não passa o que ela realmente é publicamente. Mas quando nós conversamos com a Ana, que é a colega dela, a gente vê que a Mari tem um quilate espiritual muito especial. Observe que ela está decorando a Bíblia, para que ela, se for presa e confiscado a Bíblia dela num país onde ter Bíblia é proibido, ela tem a Bíblia todinha na cabeça. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está preparando para uma possibilidade que é muito, mas muito, assim, para ela, muito pode acontecer. Pode acontecer, não é? Ela trabalha na China, ela viaja para o Paquistão. Se ela viajar para a Coreia do Norte, ter Bíblia lá é crime, é penalidade de morte. Então, ela é uma pessoa que está preparando para esse tempo. Então, desenvolvermos uma fé em Deus, uma fé que não se ceda à pressão, à ameaça, à intimidação, uma fé que robusta. Isso faz parte de alguém que quer viver. E se porventura eu passar por isto, eu já tenho algo no meu coração construído. Essa fé não se constrói da noite para o dia, irmãos. A nossa realidade com Deus, ela não é instantânea. Por natureza, nós somos avessos à realidade de Deus. Por natureza. Eu tenho certeza, ninguém está aqui com aquele para... Não está. Às vezes a gente quer ficar em casa. Nós nos forçamos a ler a Bíblia, a orarmos, a virmos ao culto, a interessarmos por coisas espirituais. Porque se eu me deixar por minha conta, eu não quero saber disso. É natureza minha e sua isso. Então, a realidade espiritual, ela é uma realidade de batalha. Eu oro porque eu preciso de orar. É igual aquela pessoa, olha, eu tomo água, mas eu não sinto vontade de tomar água. Mas eu preciso tomar água. É o velhinho que já perdeu, né, irmão Ziel? Que já perdeu o sensor de tomar água. Mas eu preciso tomar água. Né? Eu não tenho sede, mas eu preciso tomar água. Minha urina precisa estar branquinha. Na metade da manhã, ela já não tem mais ficar amarela. Olha, não tem fome nenhuma, minha mãe fala. Mas, mamãe, a senhora precisa comer. A senhora tem que se obrigar a comer. Ah, mas eu não coma não, que a senhora vai ter que ir para o hospital. Tomar soro. Fazer qualquer outra coisa. Espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes, nós não temos, mas eu preciso. A fé, ela se torna robusta, irmãos, quando a gente vai crescendo. Eu não estou chamando todos para uma fé gigante. Comece. Comece a contar para o Senhor as pequenas coisas. Comece a confiar no Senhor as pequenas coisas. E aí você vai se agigantar. Eu fico pensando, eu coloquei aqui que
essa intimidação, porque ele ficou irado, Nabucodonosor ficou irado. Nabucodonosor não falou assim, pessoal, olha, eu vou dar a vocês outra chance. Não, ele estava irado com eles, porque eles quebraram a ordem. Ele tentou intimidá-los, mas eles não se intimidaram. Então, a fé robusta, nós precisamos ter uma fé que não pode ser ameaçada ou intimidada pelo mundo, que não cede à pressão de lugar nenhum. Simplesmente eu creio. Davi com Golias. Veja, aquele gigante e aquele nanico. Perto de Golias, Davi era um nanico. Mas Golias continuava falando e Davi continuava andando em direção a ele. Você vem a mim com espadas, e eu vou encontrar com você em nome do Deus de Israel. Isso é confiança, era um menino. Agora, um menino que começou a se agigantar. Quando ele falou para Saul as experiências dele, de ter matado um leão, de ter enfrentado as dificuldades do pastoreio, ele está dizendo assim, eu já tive experiência com Deus. Esse gigante é nada, do mesmo jeito que eu enfrentei lá os predadores das minhas ovelhas, eu vou enfrentá-lo também. O que é isso? Agiganta-se. A pessoa vai experimentando e crescendo na fé. Posso confiar, porque Deus não tem falhado até aqui. A segunda realidade que nós vimos foi no verso 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. Se assim é, nós precisamos de uma fé que possa levantar-se em face à realidade, seja ela qual for. Porque a fé que a gente prega hoje, irmãos, e que a gente quer viver e a que dá ibope, é a fé que nos livra das realidades. Vê se essa não é a fé que nós alicerçamos da nossa caminhada com Deus. Não me deixa perder o emprego, não me deixa ter problema em casa, me livra da minha doença, me livre disso, me livre daquilo outro. E a fé que eu possa enfrentar, é essa que eles estão dizendo. Essa fé que está entrando lá. Então a fé, nós precisamos de uma fé que possa levantar-nos, agigantar-nos em face à realidade, seja ela qual for. Se ele fizer, muito bem, mas se ele não fizer, eu estou crendo nele da mesma maneira. Se ele me curar, tudo bem. Se eu morrer com esse negócio, tudo bem também. Essa é a fé que se agiganta, que me faz levantar diante da realidade que eu estou enfrentando. Pode ser uma fornalha de fogo, pode ser a mão de um déspota. Pode ser, não importa. Pode ser um câncer, pode ser um acidente, pode ser uma AIDS, pode ser qualquer coisa, H1N1. Não importa. Um desemprego, um país falido, não importa, eu hei de confiar no Senhor. É uma fé que me faz agigantar face à realidade, seja ela qual for. Olha, irmãos, eu falei quarta-feira passada que essa fé do Deus, essa fé de livramento, essa fé do Deus que cura só, do Deus que faz aquilo outro, é uma fé que me faz achar que eu sou protegido e que nada, brindado, e que nada acontece de ruim comigo.
Essa é uma fé perigosa. Porque quando chegar o que é ruim, e vai chegar, você pode ter certeza, ninguém é blindado, irmãos. Ninguém é. Então, quando chegar o que for ruim, eu preciso ter uma estrutura tamanha que eu possa enfrentar e superar aquilo que bateu na minha porta. Então, a fé, eu preciso de construí-la, a fim de que eu me agigante em face à realidade da vida, seja ela uma fornalha, ou um câncer, ou um déspota, ou qualquer outra coisa. Eu quero, irmãos, futuramente, conversar com os irmãos nessa linha de fé, sobre o capítulo 18 de Lucas. Isso aqui me preocupa muito, irmãos. A última parte do versículo 8 de Lucas 18. É uma preocupação atual, moderna, hoje. Não era uma preocupação minha quando eu era adolescente. Não era uma preocupação minha quando eu comecei o pastorado. Não era uma preocupação minha quando eu estava no meio do meu pastorado. Mas é uma preocupação minha nos últimos tempos do meu pastorado. O que está acontecendo? Nós estamos desaprendendo a confiar em Deus. É uma palavra pesada isso aqui. E aqui, irmãos, há alguns comentaristas e alguns deles de rodapé da Bíblia, fala que essa fé que Jesus está falando aqui é uma fé do corpo doutrinário. Eu não consigo divorciar a minha confiança em Deus do todo de Deus. Eu não consigo divorciar a minha esperança em Deus do Deus que é soberano, da teologia bíblica. Essa aqui é a praxis. Essa aqui é a realidade do meu dia a dia com Deus. Aquele momento em que eu caminho com Deus. Porque na realidade, irmãos, a gente tenta, enquanto bons presbiterianos, conceituar a fé. A gente tenta conceituar a fé, ou seja, dar um postulado teológico sobre a fé. Na realidade, a fé é um estilo de vida. A fé é um estilo de vida. É aquela assim, define fé, ande comigo. Ande comigo. George Miller poderia dizer isso. Pastor George Miller, o que é fé? Ande comigo, filho. Aí nós iríamos ver esse homem orando pelo suprimento diário, não falando com ninguém sobre as suas necessidades, exceto com Deus. O que é fé? É um estilo de vida, é uma caminhada com Deus. Ande comigo e você vai ver o que é fé. Você vai me ver pedindo o suprimento de Deus, você vai me ver agradecendo a Deus pelas coisas boas e ruins, você vai me ver expressando a Deus a bênção da sua soberania, da sua graça, da sua manifestação comigo todo o tempo. Então, é a minha caminhada. A definição, ela é existencial. E aí Jesus diz lá no finalzinho, contudo, está falando de alguém que está orando. Aqui é uma oração persistente, é de alguém que leva diante de Deus os seus pedidos. Contudo,
quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, isso aqui é muito grave. Isso aqui vem da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está sinalizando que quando chegar os últimos tempos, essa fé que a Bíblia diz vai estar esvaziada da vida das pessoas. Porventura achará fé. Ou seja, ele está jogando aqui algo que pode acontecer. Aliás, pode não acontecer, achar fé. Então, se é um tema que a gente precisa trabalhar, é esse tema da fé. Sem interesses egoístas. Sem marketing para vender mercado da igreja. Sem indulgência, aliás. Sem indulgência. Construirmos pessoas que amam a Deus e se comprometem com Deus, independentemente de qualquer coisa. Não cede à pressão, não cede à intimidação, não aceita nada que venha querendo diluir a confiança em Deus. Uma fé que não importa o que vier, eu vou continuar crendo. Eu amo a Deus, Ele está comigo todo o tempo. Se nós olharmos, irmãos, a sinalização dos servos de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em qualquer situação. Tem pessoas que foram cerradas ao meio. Se nós lermos a história da igreja primitiva, pessoas estavam cantando enquanto eram comidas pelos leões no Coliseu Romano. Se nós olharmos na Inquisição, na Santa Inquisição, pessoas cantavam e glorificavam a Deus com fogo debaixo deles. Então, irmãos, eu e vocês estamos muito distantes disso. Nós estamos uma fé que resolva os meus problemas. Uma fé que me torne orgulhoso. Não uma fé que me torne humilde, dependente, submisso. E é isso que Sadraque e Mesaque está falando aqui no verso 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele é capaz de fazê-lo. Ele não só é capaz, ó rei, ó Nabucodonosor, de livrar-nos da fornalha, quanto da tua própria mão. Eu gosto desse texto, irmãos, porque Deus é capaz de livrar-nos da fornalha ardente. Então nós precisamos de uma fé que esteja sempre sujeita à vontade de Deus, se Ele quiser. Você lembra daquela piadinha que diz assim, o pastor foi orar para a pessoa que estava doente, aí diz, ó Senhor, se for da tua vontade, puxou da tua vontade, não, eu quero que cure. São aquele pessoal da exigência de Deus, que eu tenho que exigir de Deus alguma coisa. O que Sadraque e Mesaque faz aqui, irmãos, ele reconhece o poder de Deus. Ele é capaz. Tem algumas traduções mais antigas, e parece que a NVI traz, ele é capaz de fazê-lo. Agora, ele diz, se o nosso Deus, a quem nós servirmos, irmãos, isso aqui é muito especial. Nós historificamos esse Deus.
A realidade desse Deus é historificada por nós, ó Nabucodonosor. Nós o servimos. Nós não servimos aos seus deuses, nós não servimos a você, nós não servimos a essa imagem, essa estátua que aí está, nós servimos a Deus. Se esse Deus quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Precisamos de uma fé que esteja sempre sujeita à vontade de Deus. Se Deus quiser, feito será. Isso, se Ele quiser, Ele pode. Isso aqui, irmãos, é a submissão à vontade de Deus. É dizer viver sujeito à vontade de Deus, irmãos. E às vezes nós questionamos a vontade de Deus. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar. 2 pastores em um dos países do terceiro mundo, em um dos países do terceiro mundo, estão com suas vidas ameaçadas por ser pastor. Um é morto, o outro não. Por quê? 2 pessoas cristãs envolvem em um acidente de carro. Um morre, o outro não. Por quê? 2 servos de Deus, crentes, atuantes, são diagnosticados com câncer. Um morre, o outro não. Por quê? O resultado de cada coisa em mim, na sua vida como servo de Deus, está sujeito à vontade divina. Ponto final. Ponto final. Esses 3 homens, irmãos, sabiam que Deus era capaz de fazer o que Ele quisesse fazer. E nós precisamos de uma fé que reconheça o Deus que é capaz. Esse é o elemento principal da fé. Eu tenho um Deus que é capaz. Mas eu também, irmãos, preciso perceber que a minha vida está sujeita à vontade desse Deus que é capaz. E aí, pela fé, eu me jogo nas suas mãos. E seja feito o que Ele quer. Jesus Cristo fez isso, irmãos. Olha, para mim, irmãos, a humanidade de Jesus se evidenciou não somente quando Ele teve fome, quando Ele teve sede, quando Ele chorou, mas a humanidade de Jesus, irmãos, é evidenciada quando Ele vai para o Gólgota, e ali, aliás, para o Getsêmani, e ali Ele pede um substituto, Ele está com medo. E aí Ele disse, passa de mim esse cálice. Essa é a expressão do coração e da alma dele. Contudo, se faça a tua vontade. Ele está dizendo assim, eu sei que tu és capaz. Vontade é correr às vezes.
Mas eu sei que eu tenho um Deus poderoso. Você acha que a gente não sente medo? Sente medo, irmãos. Todos nós sentimos medo. Mas dentro de nós dizer, tem um Deus que é poderoso. Você tem um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa que Ele quiser. E isso agiganta a gente, irmãos. Isso não nos deixa tímidos. Eu tenho um Deus que pode fazer o que Ele quiser. Ele arranca qualquer um desses que estão aí na cadeira de comandante. Basta ele querer. Como ele já fez várias vezes, ele pode fazer tantas quantas ele quiser fazer. Um Deus que pode curar qualquer doença. Eu sou um pastor presbiteriano que acredito nisso. Como eu não sei, todas as vezes que eu oro por enfermidade, eu oro pela cura. Porque eu sei que esse Deus tem poder para fazê-lo. Um Deus que ressuscita mortos. Um Deus que tira alguém do túmulo depois de ter apodrecido. Ele conserta qualquer fígado. Ele conserta qualquer estômago. Ele conserta qualquer coração. Ele conserta qualquer cérebro. Ele conserta qualquer coisa. Agora tem um porquê. É se ele quer fazer. Vamos pensar de novo naquele menininho, naquele pai. Pense você como pai. Diante de Jesus Cristo. Aliás, primeiro diante da sua igreja. Que foi impotente. Começou a discutir teologia com os escribas, ao invés de resolver o problema do menino. Aí aparece Jesus, e ele aproxima de Jesus, Jesus quer perguntar para os escribas, mas aí ele interfere entre mentes, o pai interessado interfere, diz, olha, eu trouxe o meu filho, os seus discípulos não puderam resolver, se tu podes. Ou seja, a igreja não pôde, e a leitura que o pai está fazendo é que talvez o Deus dessa igreja também não pode. Essa é a leitura do pai. Aí Jesus interpela, ele diz, olha, problema aqui, o ponto aqui não é se eu posso, o ponto aqui é até que ponto você crê que eu posso fazer alguma coisa. Vê como Jesus está fazendo. O poder ele sempre pode, irmãos. Agora, qual é o ponto, até que ponto você é capaz de confiar nele para fazê-lo? Isso move montanhas. Isso move montanhas. É disto que Daniel 3 está falando. É o capítulo da fé. E é país estrangeiro. 3 homens que estão aqui na bica de serem jogados fora. Mas eles ensinam para mim e para você que eu preciso crer que ele pode, se ele quiser fazer. 4º lugar, ele vai livrar-nos da sua mão. Nós precisamos de uma fé que conheça a Deus, que nos livrará das mãos do nosso inimigo. Irmãos, há uma diferença entre o forno e a mão dos nossos inimigos. Primeiro, ele diz assim na construção hebraica, Deus é capaz de livrar-nos da fornalha. Agora, da tua mão ele vai livrar-nos
É assim que está lá. Ele é capaz de tirar-me da fornalha, mas da tua mão, Nabucodonosor, ele vai livrar-nos. Ou seja, é aquela realidade de que já está acontecendo. Eles haviam resolvido que, se fosse a vontade de Deus libertá-los da fornalha, assim seria. Ele poderia libertá-los. Mas, independentemente de eles sobreviverem ao forno ou não, eles seriam libertos do rei. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Às vezes, a gente não exerce esse tipo de fé. Porque somos pigmeus, irmãos. A nossa fé é interesseira. A nossa fé, às vezes, na maioria das vezes, é interesseira. Há sempre um caminho da fé que dá certeza, independentemente se Deus vai livrar-nos da fornalha ardente da vida, mas que nós seremos libertos das mãos do diabo. Eu tenho certeza. Eu posso morrer com enfisema pulmonar. Eu sou um candidato forte de morrer com problema no pulmão. Eu tenho asma crônica. A HN1 não pode passar nem na sombra minha. Eu posso morrer disso. Há uma possibilidade muito grande. Meu histórico clínico dá essa possibilidade de eu morrer com problema pulmonar. Mas do diabo eu estou livre. Ele pode não me livrar de morrer com problema pulmonar. Minha causa das mortes vai ser falência pulmonar. Mas do diabo eu já estou livre. Deus pode permitir que eu fique até os 120 respirando normalmente. Ele pode fazer isso. Ainda que ele não faça isso, da mão do diabo eu já estou livre. É mais ou menos isso que o trio está falando aqui. A Filipenses 1, irmãos, vamos abrir lá. Só para a gente levar para o Novo Testamento, a Filipenses 1, 20 e 21, Paulo diz assim: nós somos vencedores de qualquer forma, se vivermos ou morrermos. Nós já somos vencedores. É isso que precisa bater no nosso coração e na nossa alma, irmãos. Se eu vivo, sou vencedor. Se eu morro, sou vencedor também. É isso que Sadraque, Mesaque e Abdênego está dizendo para Nabucodonosor. Pode ler. Quem quer ler? 20 e 21. Pronto, olha aí. É a mesma coisa que ele está falando. O Deus que nós servirmos é um Deus grande. Se Ele quiser libertar, Ele vai libertar. Tanto da fornalha quanto da sua mão. Nós já somos vencedores, Nabucodonosor. Ou seja, independentemente do que a vida trouxer para cada um de nós,
da maneira que Ele quiser, nós já somos vitoriosos. A minha alma é do Senhor. O meu inimigo não pode tomar a minha alma. Por isso que Paulo diz, somos mais do que vitoriosos. Vitoriosos por antecipação. E para terminar, irmãos, quinto fato, verso 18 de Daniel 3. Eu estou no texto errado aqui, irmãos. Minha Bíblia virou. Eu olhei aqui e falei, está errado esse negócio. Aí eu olhei para ver se era 18 mesmo. Se não, olha, eu gosto desse. Se não, não serviremos aos seus deuses. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Precisamos de uma fé que se comprometa com Deus, independentemente do resultado. Se Deus me curar, amém por isso. Se não me curar, amém também. Agora tem uma coisa. Mesmo que Ele não nos tire da fornalha, mesmo que Ele não nos tire da tua mão, nós não adoraremos aos teus deuses. Compromisso, irmãos. Há muitas pessoas que colocam condições em Deus. Essa aqui é incondicional. Nós serviremos a Deus. Eu vou servi-lo se. Às vezes a pessoa não faz isso, mas está vivendo desse jeito. Eu vou segui-lo se. Às vezes não fala, mas vive. Eu vou viver para o Senhor se me der uma casa, um carro, se eu não for rabo, se eu for cabeça, eu preciso ser chefe, eu preciso ser patrão. Isso não existe, irmãos. É incondicional. Se nada disso acontecer, ó, se a gente morrer torradinho na fornalha, o senhor pode dar quantas chances o senhor quiser, pode jogar lá, porque a gente não vai adorar os seus deuses. Nem a sua imagem. O nosso compromisso, ele é irredutível diante do Senhor. A fé diz, eu vou servi-lo independentemente de ser curado ou não. Independentemente. Eu vou segui-lo independentemente. Eu vou viver para Ele independentemente. É preciso, irmãos, uma fé robusta para dizer, mas se não, independentemente do resultado, é preciso conhecer pessoalmente, em um relacionamento pessoal com esse Deus para viver assim. E isso é uma caminhada. Isso aqui não é curso por correspondência. Isso aqui não é curso sem ser presencial. Isso aqui não é nem semipresencial. Isso aqui tem que ser tempo total com Deus. Para robustecer a nossa fé. Eu vejo, irmãos, quando eu vou para o Bet Shalom muito cedinho, eu vejo alguns atletas já voltando da caminhada. Eu falo cedinho assim, 7h30. E já estão voltando da corrida. Isso é condicionamento. O cara sai, eu tenho a impressão que ele é ali do condomínio da senhora ou do outro lado. Tem uns 3 que faz isso.
Eles já estão voltando. Onde eles foram? Não sei. Condicionamento. Todos os dias. Todo o tempo. Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos nos agigantar em Deus, ler a Bíblia, orar, experimentar Deus. Jesus diz uma palavra, aliás, Deus diz essa palavra. Experimentai-me nisto. Falou sobre dinheiro. Faz prova. Deus tem um prazer de ensinar-nos, irmãos. Ele sabe que somos uns pigmeus, de difícil aprendizado. De difícil aprendizado. Quem tem filho aqui no... Qual que é aquele colégio ali perto do posto do dinossauro ali? É Objetivo? Hein? Ângulo. Quem tem filho lá? Alguém tem? Não. Eu queria saber, tem um negócio lá logo na porta, assim, para mim é o slogan do colégio. Diz ensinar, aprender, ou se, não sei, alguma coisa assim. E eu lembrei de um dos postulados da pedagogia. Só há ensinamento se houver aprendizado. Se não tiver aprendizado, aquilo que se ouviu, joga fora. Então, a gente precisa, não é só ouvir acerca de Deus, a gente precisa começar a colocar Deus em prática. No dia a dia, Deus é para as ruas, irmãos. A gente precisa desconectar Deus, que Ele fica aqui dentro. Ele não fica aqui. Aqui nós nos reunimos para nos abastecermos. Aqui é o lugar que a gente vai abastecer. A nossa realidade de vida com Deus acontece dessa porta para fora. É lá que nós vamos representá-lo. É lá que a gente vai experimentá-lo. É lá que eu vou dizer se eu tenho aprendido ou não acerca dele. Toda vez. Toda vez. Os enfrentamentos da vida acontecem lá fora. Aqui só se desabar esse prédio. Mas a coisa acontece lá fora. É lá que eu vou conversar com as pessoas fora do mundo, lá que não tem nada a ver com Deus. É lá que eu vou andar num trânsito maluco. É lá que eu vou responder pessoas. É lá que eu vou agir, que eu vou reagir. É lá que eu preciso representar a Deus. É lá que eu negocio. É lá que eu compro. É lá que eu vendo. É lá que eu me interajo com as pessoas. É lá que a vida acontece. É com a Simone, é na intimidade minha com a Simone que a vida acontece. Então, eu preciso praticar Deus. Eu preciso praticar. E aprendizado é colocar Deus em prática. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos gigantar a nossa fé. Vamos treinar. Jesus diz que é provável a possibilidade de não se achar. Pode até ter uma fé teológica. Eu creio que Deus existe. Mas na sua vida, o que tem a ver com você? Eu tinha um professor de teologia, muito simples, reverendo Gerson Gouveia. Eu nunca vi um homem tão simples como aquele homem. Ele falava assim, essa teologia, ela precisa ser traduzida nas ruas. Nas ruas. Ou seja, se eu aprendo numa escola teológica, a teologia sistemática, e não a torno uma realidade existencial, eu não aprendi nada. A gente precisa levar para as ruas, irmãos.
e que Deus nos abençoe nas nossas lutas, nos nossos enfrentamentos. Deus tem prazer em nos ensinar, irmãos. Ele sabe quem eu e você somos. Ele conhece-nos, a gente não precisa nem tapeá-lo, ele é intapeável. Melhor coisa de Senhor, o Senhor está vendo como, apesar da minha idade, eu sou um pigmeu. Me ajude. Deus, apesar de estar terminando o meu período de ministério, eu preciso do Senhor. Eu deveria estar muito mais gigante hoje. Estou terminando 35 anos lidando com as realidades espirituais e ainda estou nessa. Preciso de uma papinha de vez em quando. Não precisaria mais, tinha que estar gigante. A gente precisa contar para Deus as nossas debilidades, para que Ele nos ajude, para que Ele nos ensine. Pense você teria ajoelhado para salvar a sua vida? Ou você teria enfrentado como Sadraque e Abdênego? Se responder não, para você não correr o risco de mentir. Por muito menos, irmãos, por muito menos, a gente dobra os nossos valores. E que Deus nos ajude a agigantarmos diante do mundo essa fé no Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, o reconhecimento de cada um de nós é que nós estamos aquém do que o Senhor espera de cada um. Todos nós que aqui estamos. Mas a nossa convicção, ó Deus, é que há um caminho sobremodo excelente para ser trilhado. E nós queremos fazer isso. Eu, ó Deus, me envergonho pela minha pequenez diante de gigantes como Sadraque, Mesaque e Abdênego. Não são gigantes que foram privilegiados. Eu entendo, Deus, que eles eram tão homens quanto eu. Mas gigantes, porque aprenderam. Aprenderam as lições. Colocaram em prática. E por isso se agigantaram diante do imperador da Babilônia. Não temeram, não se intimidaram. Honraram o Senhor e foram honrados. E o Senhor esteve com eles. Eu entendo, Deus, que é assim que o Senhor quer que sejamos. E ainda que não sejamos honrados, honrados já somos. Simplesmente pelo fato de servi-lo. De proclamarmos o teu nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Pai, pela o sinal de alerta que Jesus Cristo nos deu lá no capítulo 18 de Lucas. Que há uma grande possibilidade que não se encontrar fé sobre a terra na sua volta. Por isso, ó Deus, nós te pedimos pela tua igreja, que os nossos filhos, os nossos netos, se agigantem diante do Senhor, honrando-o, confiando no Senhor, apesar das lutas, das batalhas,
das nossas ambiguidades, das nossas doenças, das nossas patologias. Que o Senhor seja Deus nas nossas vidas, soberano, todo-poderoso. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, para o nosso próprio bem e para a honra e glória do Teu nome. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.